Olá meus amigos, espero que esteja todo mundo bem, com saúde. Em época de pandemia é o que a gente mais tem que ter, saúde e fé. Estamos aqui de volta com os vídeos interativos que a gente fazia, que era aqueles vídeos antigamente de provar que se eu consigo fazer, você também consegue. Tudo bem que vai um certo tempo para você poder ter aquela habilidade para fazer tal serviço. Mas já vamos começar direto ao nosso foco do assunto. O que eu quero passar nesse novo vídeo agora de retorno para vocês é o seguinte: eu quero acabar com aquela história do motor bomba e do carro bomba. Isso, gente, não existe. Isso é falta de informação. A falta de informação, às vezes, te leva você para um lado que você acha que você está indo bem, mas você não está indo. Porque tem aquele mito, carro 16 válvulas, carro não sei o quê. Não, isso aí não existe. É falta de informação, tanto técnica quanto para o proprietário do veículo. Você que é mecânico, é amigo meu de profissão, é igual eu também, nasceu sem saber nada, com o passar dos tempos a gente vai adquirindo experiência. E essa experiência a gente adquire de acordo com a prática e cursos profissionalizantes e informações. Então, hoje nós vamos começar a montar um motor 16 válvulas da linha Citroën e linha Peugeot, que é esse aqui que a gente vai montar. Do lado dele aqui vocês estão vendo que tem um outro cabeçote de 24 válvulas. Então quer dizer que não é mais só 16. Então nós temos aqui agora 24 válvulas. Então, gente, o que eu quero deixar claro, não existe carro bomba, não existe motor bomba, não existe nada disso. O que existe é a falta de orientação e falta de informação. Dizem que o Maréia é um carro-bomba, dizem que o Tempra é um carro-bomba. Não é nada disso. São carros que lá atrás, infelizmente, por falta de conhecimento, um ou outro foi defamando a marca do veículo. Tudo bem, nada contra. Sei que tem gente que vai ser contra o que eu estou falando agora, mas se for parar para pensar e analisar o termo teórico, o estudo do carro, a relação técnica do carro, vai ver que eu tenho razão. Mas vamos lá. Aqui nós temos também esse motor que eu já falei, vou repetir, que é o 16 válvulas do Citroën, que nós vamos fazer a montagem dele. Essa montagem eu vou fazendo e explicando para vocês alguns detalhes, numa parte dinâmica. Não vou usar muita teoria não, para vocês aprenderem a estar montando o motor 16 válvulas sem medo. Então, meu amigo mecânico, você que não monta motor na sua oficina, manda para retífico, o motor vem, você só tira e coloca, beleza, continua, sem problema nenhum, nada contra você. Eu aqui na minha mecânica, a gente não faz esse tipo de serviço. A gente desmonta o motor, manda fazer a usinagem. Na usinagem, eu particularmente questiono sobre medidas, alturas, tudo, folgas, tudo que é necessário. Então nós estamos aqui com o motor 16 válvulas que nós vamos montar com pistão usado, nós vamos montar com bomba de óleo já usada, e provar que nem sempre essas peças têm que ser substituídas. Isto é, dependendo do tempo de vida útil e do estado de cada peça. Vocês vão me acompanhar aqui no bloco agora. Tá vendo que ele tem um pedaço que está faltando aqui? Sim. O que acontece com isso? Uma outra coisa que eu quero passar nesse momento para você mecânico, amigo meu. Você tem que orientar o teu cliente da seguinte forma: isso dá para fazer e isso não dá para fazer. Não é que você vai estar pondo o teu pescoço na forca não, você é profissional, você tem conhecimento, você sabe se aquilo dá para montar ou não. E o teu cliente, ele é leigo, ele confia em você, então você tem que passar essa confiança para ele. Você passando essa confiança para ele, ele vai montar no carro, ele vai para lá e para cá tranquilo, sem dor de cabeça. Peças novas estragam, peças velhas estragam. Isso aí é uma coisa que está sujeita. É uma lâmpada. Ela está acesa, pode queimar a qualquer momento. Mas então, vamos agora para a parte que é o importante, que é a montagem do motor. E vocês vão me acompanhar nessa parte desse motor onde os pistões são usados, camisas são só brunidas e a bomba de óleo é usada. É a bomba de óleo que era do próprio motor, certo? Então, nós vamos começar por aqui, ó. Primeiro, o bloco já está com 4 casquilhos no lugar, casquilhos, bronzinas, são os nomes que dão por aí. Aqui nós temos a bronzina de Mancal. Muitos não entendem que essa chaveta aqui, né? Essa chavetinha que vocês estão vendo aqui, ó, ela não trava nada.
ela é só um guia para você poder acertar a posição do mancal da bronzina na capa, ou no bloco, ou na capa de mancal. Ela só serve para alinhamento, ela não segura nada. Porque se faltar uma lubrificação e o vira esquentar, a bronzina vai agrudar e ela vai rodar do mesmo jeito. Então isso aqui, para muitos que não sabem, é só um guia. Então vamos lá, vamos instalar agora o virabrequim. Agora a gente vai utilizar as arruelas de encosto, que já era do próprio motor. O lado onde tem a canaleta, ele vai sentir do lado virabrequinho. Porque ela serve como, ela é a canaleta de lubrificação. Nesse caso desse motor aqui, eu já tinha testado antes com essas arruelas e feito a folga axial deles, que é a folga lateral. Aqui ela está dentro da medida, certinho, bonitinho. E quanto aos mancais dele, também eu já havia testado antes. Então a gente vai fazer a instalação do mancal, que é o bloco inferior, da parte do bloco do motor, e posteriormente dar os quilos, e a gente vai depois inserir os pistões com as bianas, ok? Então tá aqui. Aqui nós temos o bloco inferior, também já com as bronzinas no lugar, onde está ali todas elas na guia, certo? Que serve só de alinhamento isso aqui, não serve mais nada além disso. Aqui a gente passa uma camada de cola fina, simplesmente para não vazar, porque aqui não se usa junta. Eu não recomendo passar muita cola não, porque a hora que você apertar a cola, ela vai ser esmagada e vai criar uma parede para o lado de dentro aqui. Se essa parede for em excesso, corre-se o risco desses pedaços caírem para dentro do motor e tampar a peneira, que é o pescador da bomba de óleo. Gente, o motor 16 válvulas não é o que falavam antigamente aí não. Tanto é que está acabando carros 8 válvulas. Está acabando, está diminuindo. Vai chegar um ponto que vocês não vão mais conseguir adquirir um carro 8 válvulas. Isso não é de uma hora para outra, lógico. Tudo vai um certo tempo. Que nem agora aí, tá vendo os carros elétricos. Então é uma série de fatores. Então tá aqui, gente. Cola no lugar, belezinha. Não precisa passar aquela camada excessiva, é bobeira. Agora a gente vai pôr o retentor do volante. Porque a gente já aproveita essa instalação dele aqui, para a hora que a gente descer a capa do mancal, ele já está no lugar e não vai ser necessário você pegar e bater ele. Pronto, agora aqui a gente põe os parafusos do mancal. É aconselhável você apertar o mancal da parte, quando é bloco inferior inteiro, da parte interna para as partes externas do motor, entendido? Foi motivo de assentamento.
Eu poderia estar usando aqui algumas outras ferramentas para poder agilizar o meu serviço aqui. O que seria correto no caso de tempo. Mas eu estou fazendo dessa forma para vocês verem que pode ser feito e nem todo mundo vai ter certos equipamentos para poder adiantar a parte do serviço. E agora a gente vai dar um torque nos mancais de 2 kg mais 70 graus. Vamos lá, eu estou usando um torquímetro aqui da Raven, né? Da Raven. Excelente marca, viu? Excelente marca. 90% das minhas ferramentas são Raven, inclusive o cavalete que a gente está usando. Não sou patrocinado nada, mas o que é bom tem que ser falado, entendeu? Não pode ser ocultado. Então vamos lá. Agora a gente vai dar o grau. Agora eu quero dar uma dica para você aí de casa, ou você mecânico amigo meu que não tenha o transferidor de grau. Esse é o transferidor de grau. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Nós temos aqui um relógio, cujo aqui ele está marcando meio-dia ou meia-noite, certo? Então, nós vamos dar aqui 70 graus de aperto. Então, nós temos aqui 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. E aqui nós temos 12 minutos e meio. Então a gente vai basear praticamente 12 minutos no relógio comum. É onde você vai ter aí 70 graus, certo? Então você tem isso aqui como uma referência, que é o próprio relógio. Então tem aqui, vamos supor, meio-dia, 3 horas, né? 6 horas da tarde. Então é isso aqui, ó. Então é 5 minutos, 10 minutos, 12 minutos. 12 minutos e meio, aqui 14, 15, entendido? Então nós vamos fazer isso aqui, mas com a marca de giz, para vocês terem a noção. Então, continuando. Você faz um risco com o giz comum. Aí você baseia os graus de aperto de acordo com o torque. Esse torque, meus amigos, varia de motor para motor, ok? Pronto. Tá aí, dá para você ter uma noção. E temos um virabrequinho apertado e rodando livre. Não tá estacando. Tá livrinho, livrinho. Sobre o excesso de cola que eu disse, ali dentro vocês conseguem ver que a cola, olha lá, ela automaticamente sendo esmagada, ela vai criar uma parede. Agora a gente vem com os parafusos de volta, né? Que vai dar o perfeito assentamento. É onde veda e não precisa de cola. Cola não, desculpa, junta. Wohnt immer ein ganz eigener Zauber inne. Brennt nicht doch das Licht, das doppelt so hell leuchtet, nur halb so lang. Nichts ist von Dauer, doch dauert nichts länger als das Vergessen.
gibt ein Wort und ein Gefühl für alles, doch hierfür nicht. Es gibt ein Wort und ein Gefühl.